Queridos, eu queria dizer que o assunto que nós vamos estar abordando, falar da especificidade por quem Cristo morreu, tem dificuldades pelo menos em dois campos. Eu poderia citar outros, mas eu quero falar de dois. Em primeiro lugar, o próprio campo bíblico. Como assim? Irmãos, quando nós estudamos uma disciplina chamada hermenêutica, nós temos por convicção, por ponto comum, que a Bíblia não se contradiz. Logo no princípio, os primeiros cristãos, quando surgiram duas escolas que foram bem diferentes uma da outra, foram antagônicas uma à outra, que foi a escola do alegorismo, radicada em Alexandria, e a escola do literalismo, radicada em Antioquia. Houve assim uma diferença significativa entre esses nossos irmãos de verdade, mas que eles pensavam muito diferente sobre várias partes das Escrituras e sobre como interpretar as Escrituras. E um padrão que surgiu na interpretação é que a Bíblia não se contradiz. Agora, nós admitimos, algumas passagens aparentemente parecem estar dizendo coisas opostas. Aparentemente. Isso requer da nossa parte um pouco mais de meditação para que nós entendamos essas passagens e a Escritura, como ela já é, ela vem a nós como um todo harmonioso. Então isso é importante que nós destaquemos. Em segundo lugar, quando nós pensamos na dificuldade do assunto, nós não temos dificuldades apenas em termos bíblicos. Nós temos também dificuldades em termos denominacionais. E aqui, mais uma vez, eu quero destacar dois aspectos. Como assim? Nós vivemos, irmãos, especialmente depois da Reforma Protestante, naquilo que é chamado de era do denominacionalismo. Muitas denominações. A Reforma já surgiu assim, com algumas diferenças entre os principais reformadores, e o passar dos anos mostrou o surgimento de várias denominações. Nós, batistas, surgimos no início do século XVII, em 1609. Outras denominações já haviam surgido. E algumas denominações, elas têm uma perspectiva comum sobre esse ponto. Eles têm uma ideia interna que afirma a morte de Jesus por aqueles que ele determinou salvar. Outras denominações, e isso realmente aconteceu num período pós-reforma, trouxe a ideia e tem mantido a ideia em termos históricos de que Jesus ele morreu não apenas por aqueles que ele quis salvar, mas ele morreu por todas as pessoas indistintamente. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele derramou o seu sangue por todas as pessoas. Então essas duas ideias existem. Algumas denominações creem que Jesus morreu por todas as pessoas, assim, de maneira praticamente unânime. Já outras denominações, de maneira praticamente unânime, creem que Jesus morreu apenas por aqueles que ele quis salvar, que a Escritura chama de eleitos. Agora, outras denominações, como nós, batistas, abrigam as duas ideias. Então, nós vamos encontrar, historicamente, muitos batistas acreditando que Jesus morreu indistintamente por todas as pessoas, e vamos ter muitos batistas acreditando que Jesus morreu pelos eleitos. Em nossos dias, os batistas regulares do Brasil, do nosso país inteiro, não têm assim uma perspectiva comum sobre esse assunto, de modo que muitos batistas regulares acreditam que Jesus morreu pelos eleitos, e também muitos batistas regulares, eu penso que é uma menor parte, pensando de norte a sul do nosso país, mas também acreditam que Jesus morreu por todas as pessoas indistintamente. Então, quando eu apresento a dificuldade do assunto, eu quero só que os irmãos percebam o tanto que esse assunto já tem sido pensado e que existem assim essas perspectivas diferentes no meio dos evangélicos, de maneira mais geral, e entre nós que somos
batistas, e até mesmo de maneira mais específica, nós que somos batistas regulares. Irmãos, tendo dito isso, eu quero também falar um pouco sobre a história de John Owen. Eu quero falar um pouco da minha história sobre esse assunto, para que nós possamos passar alguns pontos mais ligados ao que a Escritura nos diz. John Owen, ele viveu no século 17. Ele escreveu a obra que está sendo o tema da nossa conferência, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Essa obra ela não foi traduzida para a língua portuguesa, até onde me consta, mas um resumo, uma espécie de compactação dessa obra foi escrita, que tem exatamente esse título, Por Quem Cristo Morreu, e foi publicada pela editora PES, aqui no Brasil. E John Owen, ele escreveu esse tema não porque ele gostasse de polêmica. Ele mesmo disse que ele era um tipo de pessoa que não era um aderente das polêmicas. Irmãos, nós precisamos admitir que tem muitos crentes que amam a polêmica. Na linguagem dos adolescentes e dos jovens hoje, é o seguinte: eita, deu treta. E quando chega alguém para dizer, olha, crente não deve estar discutindo, aí logo entra alguém que diz assim, não sabe nem tretar. E aí os adolescentes, os jovens, e eu sei que alguns têm um espírito assim de brincadeira, que a coisa não fica pesada, mas quando começa a aparecer o desrespeito, aí a treta perdeu a graça. E aí o John Owen, numa linguagem de hoje, o John Owen disse assim, irmãos, eu não gosto de treta. Usando a linguagem assim atualizada, pegando para o que a gente diz hoje. Mas ele disse que se viu levado a escrever sobre o assunto por conta das opiniões que começavam a surgir. O Jacobus Arminius, que foi quem levantou esse assunto, a princípio ele cria diferente, mas com o passar do tempo ele passou a advogar um posicionamento, uma crença que era o oposto daquilo que ele dizia acreditar logo no início. E os seus discípulos levaram isso bem além. Então, houve uma popularização da ideia da morte de Jesus por todos os homens. John Owen, então, foi um congregacional. Ele é alinhado dentro daquilo que nós chamamos de puritanismo inglês, aquilo que é chamado de puritanismo inglês, e ele esteve entre os congregacionais, assim como também o afamado Jonathan Edwards, que foi aquele ministro congregacional que é apontado como o principal servo de Deus para conduzir o avivamento, o primeiro grande avivamento norte-americano que ocorreu no século XVIII. E, irmãos, John Owen, ele escreveu no assunto porque, quando ele ia para as Escrituras, ele via que o assunto era claro, mas havia uma quantidade de opiniões divergentes e ele queria dar uma contribuição sobre esse assunto. E o que John Owen fez foi apresentar argumentos com o propósito de tentar esclarecer. A obra de John Owen, ela tem duas características muito fortes. Eu quero dizer isso para estimular os irmãos que não leram a lerem. Em primeiro lugar, ela é uma obra altamente radicada na Escritura. Você vai encontrar uma quantidade muito expressiva de argumentos bíblicos, uma porção muito significativa de passagens bíblicas usadas como a fundamentação dos argumentos. Mas, em segundo lugar, a obra de John Owen é lógica pura. Em nossos dias, nós vivemos, um fato que nós não podemos deixar de admitir, nós vivemos em dias de uma gigantesca superficialidade. As pessoas não aguentam ler muita coisa, elas amam os vlogs porque elas têm imagem, tem alguém falando, elas não precisam demorar lendo. Eu até tenho louvado muito a Deus
que eu estou cada vez mais encontrando jovens aplicados à leitura. Cada vez mais eu estou encontrando, em termos virtuais, em termos também presenciais, conversando, eles sempre falando, estou lendo isso, estou lendo aquilo e compartilhando uma leitura. E eu estou assim gostando demais desse aspecto. Mas isso ainda não foge o fato de que nós vivemos em dias superficiais. E tem um apologista dos nossos dias, o William Lane Craig, que nós não concordamos com todas as ideias dele, mas ele tem feito um trabalho fantástico em termos da defesa do cristianismo em face do ateísmo. E o Craig tem falado sobre a importância da lógica. Porque tudo que nós temos de doutrinas, as doutrinas essenciais do cristianismo, elas foram elaboradas a partir da Escritura, mas naquilo que é chamado de um construto lógico. De modo que nós pegamos as passagens das Escrituras e nós harmonizamos de maneira lógica. Deixe-me só dar um exemplo para os irmãos. Peguemos, por exemplo, a doutrina da Trindade. Em primeiro lugar, a palavra trindade não existe nas Escrituras. Até os inimigos do cristianismo, olha, que bobos, eles acreditam numa doutrina que nem sequer a palavra tem na Bíblia. Nós admitimos, realmente não existe. Mas nós admitimos que a Bíblia diz que existe somente um Deus. Nós admitimos também que a Escritura diz que 3 pessoas no Novo Testamento, essas 3 pessoas são chamadas de Deus. E essas 3 pessoas, ainda que iguais, poder, existência, sempre existiram, essas 3 pessoas, elas são distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Pai, e assim sucessivamente. E quando nós pensamos na harmonia dessas verdades que nós encontramos todas elas na Escritura, então foi concebida a doutrina da Trindade. O que é isso? Escritura e lógica trabalhando juntos. John Owen escreve a sua obra mostrando, fazendo um uso forte da lógica. Ele normalmente apresenta um assunto, apresenta possibilidades e ele vai eliminando aquilo que são as possibilidades que não se harmonizam com as Escrituras. Então, eu quero estimular os irmãos a tomarem conhecimento dessa obra do John Owen. Se você tiver facilidade de ler em inglês, o título é The Death in the Death of Christ. É até um temazinho assim, muito repetido, né? Mas a morte da morte na morte de Cristo. Esse é o tema. E em português, por quem Cristo morreu. Em português é uma obra condensada e vale muito a pena ser lida. Irmãos, esse assunto tem sido uma dificuldade para você? Foi para mim. Eu recebi a Cristo em fevereiro de 96, em uma campa dentro, numa igreja batista lá em Fortaleza. E como eu já falei um pouco para os irmãos, eu fui um adolescente que vivia uma vida mista, uma religiosidade misturada com a bagunça que um adolescente, um jovem vive. Mas com 17 anos eu conheci a Cristo. E eu tive um conhecimento, uma relação com Cristo que foi assim, na minha vida avassaladora. Pessoas perto de mim diziam que eu estava ficando doido. Em poucos meses eu tinha lido a Bíblia praticamente inteira. Se eu acordasse de madrugada eu estava lendo as Escrituras. O momento que eu tinha durante o dia, eu estava lendo as Escrituras. Nesse período eu já trabalhava, estudava, tinha uma rotina muito cheia já, por conta do próprio timbre que os meus pais, especialmente o meu pai, tinha desenvolvido em mim, nos meus irmãos. Mas o momento que eu tinha livre, Bíblia na mão, lendo a Bíblia, e várias vezes um dos meus irmãos, ele acordou de madrugada, e se eu perdesse o sono de madrugada, lendo a Bíblia. Não tinha problema com perder o sono de madrugada, e muitas vezes eu vi, você está ficando doido. E quando a gente está lendo a Escritura, enquanto nós nos maravilhamos, algumas dúvidas surgem. Mas e isso? E isso? E isso? E isso? E esse tema foi um tema difícil para mim. Não apenas esse, vários temas foram difíceis. Mas esse tema foi um tema difícil.
enquanto que algumas passagens aparentam dizer que Jesus morreu indistintamente por todas as pessoas, outras passagens dizem o seguinte, que Jesus ele deu a vida pelas suas ovelhas. Que Jesus deu a vida por aqueles que viriam a ele. Que aquele que viria a ele, de modo algum, seria lançado fora. E nós encontramos a Escritura dizendo que Jesus ele morreu pelo corpo. Então nós encontramos várias passagens, algumas pessoas sendo chamadas de filhos do diabo. Então aí a gente começava, peraí, mas se ele morreu por todos, alguns são chamados de filhos do diabo e alguns não vão para o céu, e aquela coisa, e a gente ficava então com essa dificuldade. Então a nossa dificuldade, ela vem por causa das declarações bíblicas. É importante nós lembrarmos, irmãos, que a Escritura não é um livro de teologia sistemática. A teologia sistemática é a produção de irmãos nossos para tentar clarificar alguns pontos que na nossa leitura são difíceis para nós. Então, mas a Bíblia não é um livro de teologia sistemática. Talvez o que mais se aproxima, mas não é a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, que é uma espécie de sistematização do Evangelho e seus resultados na vida do cristão. Mas longe de ser como uma teologia sistemática como nós temos em nossos dias. Então, se você, a semelhança do John Owen, percebe ideias diferentes, a minha semelhança, quando um jovem cristão lendo a Bíblia, mas tendo certas dificuldades, eu penso que a gente precisa de uma palavra de esclarecimentos. Eu quero, pegando aquilo que nós já falamos na sexta noite, no sábado à noite, e fazendo 2 acréscimos rápidos, eu quero iniciar minha fala falando acerca do significado da morte do Senhor Jesus. Irmãos, nós já temos dito que a cruz de Cristo é o centro do cristianismo. E nós não dissociamos isso da sua ressurreição, essa verdade é muito gloriosa. Agora, um fato que chama a nossa atenção é a Escritura atribuir à cruz. Foi na cruz que os pecados foram perdoados, foi na cruz que nós somos reconciliados, foi na sua morte. Também aconteceu a propiciação pelos pecados, nós somos justificados. Todos esses são aspectos da salvação. Algo que é interessante nós percebermos é a Escritura dizendo que na cruz uma porção de coisas foram realizadas. E o aspecto que é importante em relação a essas coisas é que os textos bíblicos que nós lemos mostram essas coisas sendo realizadas de maneira completa. Não é que essas coisas estão em processo. Há uma outra obra que eu quero recomendar para os irmãos, de um irmão nosso chamado Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, ele escreveu uma obra para falar sobre como vive o cristão depois da conversão. Inclusive, o título da obra é Verdadeira Espiritualidade. A espiritualidade, outro título poderia ser A Vida Cristã Autêntica. E uma das coisas que Schaeffer faz é mostrar que a obra da salvação, ela foi consumada na cruz e ela é aplicada na vida do cristão no momento que ele crê. Então, se nós pensamos, olha, a salvação está acontecendo no momento que ele está crendo. Não, está sendo efetivado na vida dele. Foi consumado lá na cruz. Por que é que nós cremos nisso, irmãos? Porque a Escritura nos diz. Por exemplo, o texto que nós consideramos em Colossenses capítulo 2, diz que o escrito de dívidas que constava contra nós foi removido. Não é que ele está sendo removido. Não é que ele é removido no dia que nós cremos. Ele foi. E o tempo verbal usado pelo apóstolo Paulo fala de uma obra consumada. Existe um tempo verbal na língua grega falando de atitudes no passado que falam de coisas que aconteceram, mas que não foram consumados. É o tempo imperfeito.
O apóstolo Paulo usa, para falar desses fatos, ele usa um tempo verbal que é chamado de auristo, que é uma obra, seja essa ou qualquer outra, fala de algo que aconteceu, que foi consumado. Só para me ilustrar, digamos que eles falassem de uma corrida, e alguém tinha vencido essa corrida, né? E olha, o José, fulano de tal, ele correu mais rápido do que todos os demais, e ele venceu. Uma obra consumada. Não é algo que estava sendo realizado. Esse tempo verbal seria utilizado. Então, eles, para falar do perdão dos pecados, o perdão dos pecados já foi consumado. É algo que já aconteceu. Na morte de Cristo, isso foi realizado. Um outro aspecto, como a gente viu ontem à noite da obra de Cristo, é a reconciliação. Mais uma vez, esse é o tempo verbal utilizado em conexão com a morte de Cristo. Ele morreu na cruz e ele nos reconciliou. Nós tínhamos uma mente entenebrecida, obscurecida, nós não tínhamos aquela iluminação que é concedida pelo Espírito Santo para que nós vejamos, entendamos o Senhor Jesus e a sua obra, assim como a Escritura nos diz, e ele então venceu essa nossa inimizade, uma inimizade que se mostrava na nossa mente e nas nossas ações. Então, essa inimizade que havia em nós, também foi realizada lá na cruz do Calvário. A Escritura também diz, eu vou falar aqui de maneira mais rápida, senão a gente vai se delongar muito. A Escritura também diz que o Senhor Jesus ele fez propiciação pelos nossos pecados. Esse tema também ele é pouco comum para nós hoje. Ele era muito comum para o judeu, mas está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Inclusive, uma das passagens que nós vamos considerar hoje de manhã, 1 João 2, 1 e 2, nos fala da propiciação. Deixe-me tentar, com poucas palavras, dizer o que é a propiciação. No Antigo Testamento, as pessoas que queriam adorar a Deus e estar em paz com Deus, elas chegavam para o sacerdote. Se fossem pessoas muito pobres, elas levavam uma pombinha ou um casal de pombinha de rolinhas e era oferecido, o sangue era derramado, era oferecido como um sacrifício. Mas o animal mais comum era o cordeiro, é tanto que no Novo Testamento Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue do cordeiro era levado a um local que era chamado de propiciatório. Havia lá uma pia e ali o sangue era derramado, era aspergido, e o que o sacerdote realizava era chamado de propiciação. O que quer dizer essa propiciação, que é uma palavra tão distante para nós? A propiciação quer dizer que Deus, antes do sangue ser derramado, ele estava irado. E esse tema da ira de Deus, no Novo Testamento, ele é bem difundido, bem difundido. Então Deus estava irado, Deus odeia o pecado. Odeia. E eu já ouvi um certo pregador, na minha compreensão ele foi muito feliz, os termos que o Novo Testamento utiliza para falar da ira de Deus, o que mais se aproxima em nossos dias, você já viu um toureiro com uma bandeirola vermelha instigando o touro? Especialmente os espanhóis gostam disso. E a expressão da ira é vista em um touro resfolegando, arrancando a terra do chão, e ele vai com tudo para arrebentar. Então essa talvez é a ideia mais forte de ira. E um certo pregador falando, ele disse, olha, se a gente quiser pensar na ira de Deus em termos assim, mais conhecidos por nós, a Bíblia mostra Deus ardendo em ira. Então o pecado é algo que Deus não suporta. Na verdade, o pecado é algo tão grave, tão drástico, tão horrível, que não havia outra maneira de Deus resolver o problema do pecado, a não ser o seu filho vindo, se fazendo homem e morrendo
no lugar dos pecadores. Caso contrário, não haveria perdão, não haveria reconciliação, não haveria propiciação, não haveria justificação, não haveria nenhuma dessas coisas. Deus então enviou o seu Filho e ele derramou o seu sangue. Quando Jesus derramou o seu sangue no lugar de pecadores, houve a propiciação. Essa ira foi substituída por paz, por quietude. Toda aquela indignação contra o pecado foi despejada sobre Cristo. É por isso que o Calvário é tão terrível. É por isso que a Escritura fala de trevas, desde o meio-dia até as 3 da tarde. Porque foi realmente um momento de trevas, de muita dor. A ira do santo Deus, do justo Deus, foi derramada sobre o seu Filho. E uma ira que deveria ser derramada sobre nós. Mas ali estava sendo realizada a propiciação. Uma outra coisa que também nos é dita é que o nosso Senhor, ele nos justificou mediante a cruz. E é importante dizer, irmãos, que a Escritura fala acerca dos homens como condenados, usando toda uma terminologia jurídica. Não sei se tem algum advogado, algum juiz aqui entre nós que vai ter uma facilidade maior com termos jurídicos, mas o Novo Testamento está permeado de termos jurídicos, falando de perdição, de condenação, de juízo, de punição. Então, o Novo Testamento está permeado de termos jurídicos. E essa palavra justificar, justificado, é a ideia de alguém que era culpado, mas uma outra pessoa substituiu o transgressor e o culpado foi justificado. Irmãos, essas bênçãos, essas dádivas foram dadas para nós, o povo de Deus, através da obra do Senhor Jesus. Então, isso é maravilhoso. E enquanto que isso é maravilhoso, o Novo Testamento fala desses aspectos da obra de Cristo como uma obra consumada. Uma obra consumada, uma obra já feita. E essa obra já feita, ela está sendo aplicada, já foi aplicada na vida de todos os salvos do passado, está sendo aplicada nas nossas vidas hoje, nós que cremos em Cristo, como nosso Salvador, reconhecemos que éramos pecadores, somos pecadores e que necessitamos de um Salvador. É aplicada também nas nossas vidas e enquanto o Senhor Jesus não voltar, vai ser aplicada na vida de todos aqueles que creem. Mas isso já é uma obra consumada. Então é importante que nós também falemos disso. Uma pergunta que o John Owen faz, que é muito importante que façamos, e eu estou citando o John Owen, irmãos, porque eu estou mencionando a obra dele. Muitos teólogos cristãos seguem essa mesma linha. Se Jesus, se ele perdoou os nossos pecados na cruz, se isso é uma obra consumada, se isso é uma obra já realizada, se Jesus já nos justificou na cruz, se ele já fez propiciação pelos nossos pecados, se ele já fez já nos deu cada uma dessas dádivas na cruz, ele fez isso por todas as pessoas, indistintamente? Então essa é uma pergunta que é muito séria, que deve ser colocada em conexão com essas declarações bíblicas. E, irmãos, se nós dissermos sim, Jesus fez isso por todas as pessoas, uma conclusão lógica é que todas as pessoas serão salvas. Porque esses são aspectos da salvação. Se nós admitirmos, se nós subscrevermos, olha, Jesus fez isso por todas as pessoas, então nós vamos ter que admitir que todas as pessoas
vão ser perdoadas. Todas as pessoas foram justificadas. Todas as pessoas, a ira de Deus contra todos os pecadores foi apaziguada. Nós vamos ter que admitir essas coisas. E nenhum de nós cristãos admite isso. Nós entendemos que muitas pessoas são salvas, mas muitas não são, e talvez até mesmo a maioria. Então, irmãos, essa é uma dificuldade, admitir que isso aconteceu a todas as pessoas indistintamente. Agora, um fato que torna as coisas difíceis é que algumas passagens bíblicas parecem nos transmitir a ideia de que Jesus fez isso por todas as pessoas. E eu quero convidar os irmãos a abrirem inicialmente suas Bíblias para a primeira epístola de João, no capítulo 2, nós vamos ler os versos 1 e 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Imagino que os irmãos acharam. O texto bíblico assim nos diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Em algumas versões vai dizer, ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. A palavra mundo no Novo Testamento é uma palavra que vai ser assim utilizada como uma das principais palavras para dizer, olha só, aqui a Bíblia dizendo que Jesus, ele fez propiciação não apenas pelos nossos pecados, mas ele fez propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Olha, meu amigo, então é lógico, nós entendemos que a morte de Cristo, ela é uma morte pelos pecados do mundo. Irmãos, nós vamos nos deter aqui em 1 João 2, 1 e 2, porque talvez é uma das passagens que é usadas assim. Está aqui, nós temos um texto prova. Nós temos um texto que não tem como dizer algo ao contrário. Mas passagens muito famosas, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João Batista, quando fala acerca do Senhor Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa palavra mundo, ela é muito utilizada nas Escrituras e existe essa compreensão. Vamos tentar entender, em primeiro lugar, uma coisa. A palavra mundo, que aparece realmente, ela é a tradução de uma única palavra no original, da palavra cosmos, que é uma palavra muito conhecida de todos nós, ela tem vários usos no Novo Testamento. Então nós podemos, o Novo Testamento fala da palavra mundo para se referir a uma parte das pessoas do mundo. Por exemplo, quando houve o recenseamento que José e Maria tiveram que sair lá da Galileia, tiveram que sair da sua cidade para ir para Belém, que era a cidade de José, é dito que houve um recenseamento do mundo. Mas que mundo? O mundo romano. Aqueles que não eram romanos, eles não cederam a esse tipo de recenseamento. Então, o mundo romano, não todas as pessoas, todas aquelas que faziam parte do mundo romano. Então, nós já começamos a admitir que a palavra mundo ela é utilizada no Novo Testamento, não para se referir a todas as pessoas. Eu até posso dizer que poucas vezes a palavra mundo é utilizada no Novo Testamento para se referir a todas as pessoas do mundo. E tem uma passagem, eu quero que você mantenha o seu dedo aí em 1 João, mas venha comigo para João capítulo 11. O Evangelho de João, capítulo 11.
A partir do verso 49. O texto diz assim: Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E olha o verso 52. E também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. A ideia aqui de João é que Jesus ele morre não apenas pelos judeus, mas por pessoas de todo o mundo. Havia, irmãos, e aí voltemos a 1 João, havia uma doutrina que é chamada de os judeus centrados em si mesmos. Isso é chamado, um nome mais técnico, etnocentrismo judaico. E os judeus, eles diziam que o Messias é dos judeus, e o judeu não pode entrar na casa de um gentio, e nós somos o povo de Deus, e nós somos o povo separado de Deus, e toda aquela centralização nos próprios judeus. Então havia tudo aquilo, e uma das coisas que a palavra mundo trata de arrancar da mente dos judeus é que o Messias não morreria apenas pelos judeus, mas pelo mundo. Mundo aí não significa todas as pessoas do mundo, mas significa que Jesus não está morrendo apenas pelos judeus, mas por pessoas de todas as nações. Então a palavra mundo, em vez de significar todas as pessoas do mundo, significa pessoas de todas as nações. Mas o argumento que é utilizado aqui em 1 João 2,2, mas olha, eu tive, irmãos, novo convertido, lendo muito a Bíblia, e também não demorou muito, comecei a ler literaturas sobre o assunto, e aí tinha amigos naquela época, eu estava no 2º grau, e amigos na escola, e a gente dialogando sobre os assuntos, e era um assunto que gerava muito diálogo. E aí aqueles que se opõem, mas está aqui, ele morreu pelo mundo inteiro, rapaz. Fica muito claro que o mundo inteiro é uma referência a todas as pessoas do mundo. E aí a gente foi tentando harmonizar a Escritura, entender a Escritura, será que é isso mesmo? Mas só para falar sobre essa expressão mundo inteiro ou mundo todo, vire aí 2 ou 3 páginas na sua Bíblia e abra em 1 João 5,19. 5,19. O texto diz assim, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo, ou poderia ser usada a expressão, o mundo inteiro, está sob o poder do maligno. Eu não estou sob o poder do maligno. Nós que estamos em Cristo, não estamos no maligno, que é como as versões, a Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida Fiel. O mundo em todo jaz no maligno. Nós, que somos servos de Deus, nós não somos pessoas que estamos no maligno. Logo, a expressão mundo inteiro, mundo todo, não é uma referência a todas as pessoas do mundo. É uma referência para falar de maneira generalizada. Mas isso não quer dizer todas as pessoas indistintamente. Então, irmãos, nós precisamos entender que a expressão mundo não necessariamente significa todas as pessoas do mundo, mas significa não apenas os judeus, pessoas de várias partes do mundo, várias pessoas do mundo de maneira mais geral, mas não necessariamente todas as pessoas do mundo. Eu quero tratar de um outro termo, e agora eu quero convidar você para vir para 1 Timóteo, capítulo 2. E aí tem um outro termo que é utilizado, é a palavra todos. 1 Timóteo capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 1. Diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas,
orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O segundo termo usado, então, irmãos, é a palavra todo. Essa palavra, no original do Novo Testamento, panta, até quando nós usamos a palavra pan-americano, todas as Américas. Então, é a palavra que, traduzido aqui no Novo Testamento, é a palavra todo, toda, todos, todas. E aí, o outro argumento que surge, olha, Jesus, ele morreu para resgatar todos. Deus deseja que todos sejam salvos. E esse é um argumento assim que é normalmente trazido assim com muita paixão. A gente tem que ter até cuidado na hora que a gente está conversando, que se for um irmão um pouco imaturo, é capaz dele dizer, mas você tá dizendo algo que não é verdade sobre a Bíblia, está aqui a Bíblia dizendo. Tem irmãos que ficam nervosos. Até uma pequena história, irmãos. A minha esposa, ela, quando eu a conheci, ela era da Assembleia de Deus. A minha sogra, ela era originalmente da presbiteriana, mas ela ficou um tempo desviada. E quando ela voltou para os caminhos do Senhor, ela voltou na Assembleia de Deus. E voltou muito fervorosa, e estava em todas as programações, papapá, e nós já sabemos a crença dos nossos irmãos assembleanos sobre esses assuntos. E quando eu a conheci, eu já tinha certa convicção sobre esses assuntos. E uma das coisas que eu tratei de fazer, eu conheci ela e achei ela muito bonita, começamos a namorar, mas nós tínhamos convicções diferentes. Mas a parte do nosso namoro era para estudar a Bíblia. Então, nós vamos casar como que eu creio de um modo, ela crê de outro. Não, vamos estudar a Bíblia junto. E eu me lembro que certa vez, a gente conversando, e tocamos no assunto da eleição. E a minha sogra disse, Cleiton, a eleição é doutrina de demônios. Eu disse, opa, vou perder a sogra antes de casar. E aí eu disse, peraí, vamos mudar de assunto, o negócio está indo para outro lado. E eu sei que a partir dali eu evitei de tocar no assunto. Fomos realmente tocar no assunto. Tempos depois, assim, Mas, por exemplo, se você conversar com os pentecostais, hoje tem havido uma mudança muito significativa, impressionante. Mas alguns deles, isso é doutrina, doutrina de demônios e essa coisa toda, assim, com atitude assim, com os ânimos à flor da pele. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Então algumas pessoas dizem, olha, todos não, mas é todos mesmo. E aí nós vamos entender, nós precisamos admitir que a palavra todos, ela tem dois usos no Novo Testamento. A palavra todos significa todos sem exceção, quando, por exemplo, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos sem exceção. Quando a Bíblia diz aqui que nós devemos orar por todos, existe o que é chamado de todos sem distinção. Como assim? Olhe os versículos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça, aqueles elementos que compõem a oração, por todos os homens. Aí logo depois ele mostra várias classes de homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, a palavra todos, nós podemos dizer, por exemplo, nós podemos orar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos que estão na melhor idade, pelos solteiros, pelos casados, pelos homens, pelas mulheres. O todos aí não quer dizer que nós vamos assim orar por todos, mas que nós vamos orar por todas as pessoas. Podemos até mesmo orar por todos os tipos de pessoas, pessoas que pessoas que são cidadãos comuns e também aqueles que estão investidos de autoridade. Então a palavra todos pode significar todos sem exceção
e todos sem distinção. Daí, esse texto ele é utilizado assim como um texto, sem sombra de dúvida, por aqueles que acreditam que Jesus morreu por todos. Eles dizem, mas olha aqui, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Como assim? Quer dizer que então você está querendo dizer que Deus não deseja que todos sejam salvos? Aí nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Existe uma doutrina que ela foi especialmente veiculada por um irmão nosso do passado chamado João Calvino. João Calvino fala de verdade revelada e verdade decretada. Verdade revelada, o que nós temos nas Escrituras. Verdade decretada é uma referência aos eternos decretos de Deus. Que Deus decretou certas coisas que vão além da sua verdade revelada. Deixa eu dar só um exemplo para os irmãos, poderia dar outros a partir da Escritura. Na história de Sansão, é dito que Sansão procura uma mulher dos filisteus. Eu nem vou lá no texto, eu imagino que os irmãos estão familiarizados com a passagem. E os pais de Sansão insistem com Sansão, para que Sansão, mas meu filho, será que entre o nosso povo não há ninguém que você se agrade? Sansão diz, não, apenas ela me agrada. E o texto bíblico lá diz que aquela atitude de Sansão vinha do Senhor. Para os pais de Sansão, era algo muito estranho. Sansão insistiu, mas aquilo o texto bíblico diz que vinha do Senhor. Aquela inclinação, porque o Senhor queria encontrar motivo entre os seus inimigos para vingar o povo de Israel através de Sansão. Então, a verdade decretada é que certas coisas, elas transcendem aquilo que nos foi revelado. E nós temos essa ideia tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio 29 fala que nós devemos lidar com aquilo que nos foi revelado. Mas nós não podemos supor que necessariamente tudo nos foi revelado. Certo? Então essa é uma explicação que ela me parece ser coerente acerca do desejo de Deus. Uma segunda explicação adjunta a essa é que desejo difere de vontade decretada. Irmãos, e aqui eu vou falar acerca de certas coisas, usando como ilustração os nossos filhos. Eu tenho vários desejos em relação aos meus filhos, mas entre o meu desejo e entre a realização desse desejo, há um hiato que eu não posso determinar o que vai obrigatoriamente acontecer com os meus filhos. E alguém pode dizer, mas olha, mas se Deus, ele querendo, ele pode salvar todas as pessoas. Mas nós entendemos que Deus, pela sua própria sabedoria e soberania, decretou não salvar todas as pessoas. A própria Escritura diz que a fé não é de todos. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer, a fé não é de todos. A fé vem de Deus, a fé é dada por Deus. Logo, Deus decretou não conceder fé a todas as pessoas. Quando Deus salva alguém, ele está manifestando a sua graça, e quando uma pessoa não é salva, a justiça de Deus está sendo revelada. Então, irmãos, o fato da Escritura dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos pode ser entendida de duas formas. A primeira, que esse desejo de Deus não quer dizer que necessariamente essa é a vontade decretada de Deus. E, em segundo lugar, o fato de Deus desejar certas coisas não quer dizer que necessariamente Deus vai realizar tais coisas. Me parece que essas são respostas razoáveis para essa passagem, que é uma difícil passagem de se harmonizar nessa crença que é bem difundida em todo o Novo Testamento. Então, nesses versos 5 e 6, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o Senhor Jesus, ele é o mediador e não há nenhum outro, não há Maria, não há qualquer outra pessoa, é Jesus Cristo, ele que é o mediador, o qual se entregou a si mesmo como resgate. Esse se entregou a si mesmo é uma maneira enfática de dizer que Jesus se deu naquela cruz em nosso lugar
como resgate por todos. O resgate é o pagamento efetuado. Agora, esse todos, nós acreditamos, todos aqueles que Deus, desde a eternidade, estabeleceu que seriam salvos. Isso não quer dizer todas as pessoas indistintamente. Irmãos, nós estamos falando de um assunto que não é dos mais fáceis, como eu já disse no início. E há muito a se falar sobre esse assunto. E se você tiver mais dúvidas, a igreja tem dois pastores, vários pastores. Eu imagino que os irmãos vão, mas pastor, e essa passagem? Procura os pastores, e eles vão esclarecer para os irmãos, eu imagino com muita alegria. Mas eu quero, antes de encerrar, falar de algumas construções teológicas insatisfatórias. Eu quero falar de maneira muito resumida. Algumas pessoas lidando com esses assuntos, que a gente pode perceber que são assuntos difíceis, eles proporam o seguinte: olha, vamos arrematar esse assunto da seguinte maneira. Jesus, ele realmente morreu por todos, mas a sua morte, ela só é eficiente para os eleitos, aqueles que ele determinou salvar desde a eternidade. Irmãos, enquanto que essa construção teológica ela é bonita, ela é interessante, ela é insatisfatória. Por quê? Porque a Escritura diz que Jesus ele morreu perdoando pecados, fazendo propiciação, justificando, fazendo cada uma dessas dádivas que nós já ouvimos. Ele realizou. Se ele fez isso por todos os homens, a conclusão é que todos serão salvos. Então, nós rejeitamos essa construção teológica, ela é insatisfatória. Ele realmente morreu por aqueles que ele queria salvar. Nós nem sequer fizemos aqui uma exposição de Isaías 53. Poderíamos. Isaías 53 vai mostrar objetivamente que a obra de Cristo foi satisfatória. Como que ele morreria por todos e só alguns seriam salvos? Não, trata-se de uma construção teológica insatisfatória. Ele morreu por todos, uma segunda construção teológica insatisfatória. Ele morreu por todos, capacitando os homens a virem a Cristo. Olha, é assim. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu pelo mundo, morreu por todos, é isso mesmo. Ele morreu por todos, ele agora capacitou todos os homens a virem, mas só serão salvos aqueles que realmente crerem. Essa também é uma construção teológica insatisfatória. Mais uma vez, o significado da morte de Cristo, nos apresentado nas Escrituras, nos impede que nós creiamos nisso. Porque, irmãos, as pessoas por quem Cristo morreu, sem dúvida, indubitavelmente, elas serão salvas. Ainda que o processo tenha momentos diferentes de aplicação, essas coisas acontecem em momentos diferentes, mas elas são indissolúveis. As pessoas por quem Cristo morreu, é certo que tais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. A Escritura nos diz isso. Uma terceira construção que é, assim, talvez bonita, interessante, mas que a gente não subscreve, é que a morte de Cristo e a crença dos pecadores em Cristo são coisas diferentes. Portanto, Cristo pode ter morrido por todos, mas isso não quer dizer que todos vão crer nele. Mais uma vez, nós não temos como subscrever essa ideia, nem aceitar essa separação dentro do processo. Enquanto nós admitimos que realmente uma coisa é Cristo ter morrido, outra coisa é o pecador crer, são coisas diferentes, mas não são coisas separadas. Então, irmãos, é algo que nós precisamos entender. Existe uma última alegação que é feita, que é assim: mas é tão bonito a gente dizer, Jesus morreu por todos, Jesus morreu pelo mundo. Eu prego isso muito apaixonadamente. Eu vou dizer, talvez é até bonito, mas, irmãos, bonito é aquilo que é amparado pela Escritura. Eu prego o Evangelho para todas as pessoas que eu puder, e eu vou dizer, Jesus morreu por pecadores. Talvez você que está me ouvindo hoje, talvez a morte de Cristo foi por você. Agora, como é que você pode saber? Arrependa-se, arrependa-se, creia no Evangelho. Você só será salvo se você se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho.
uma objeção que as pessoas fazem é essa: ah, então peraí, se Jesus não morreu por todos, eu vou pregar só para os eleitos. Irmãos, isso é algo apenas da soberania de Deus. Um irmão nosso batista do passado, Charles Spurgeon, ele disse assim: se os eleitos tivessem uma marca nas costas, eu era capaz de arrancar a blusa deles para saber se ele tinha uma marca ou não, porque eu iria pregar para ele até ele crer, porque eu sei. Ele sendo eleito, ele vai crer, é o que a Escritura diz. Mas nós não sabemos quem são os eleitos. Nós vamos pregar para todos. Nós vamos anunciar para todos, para os nossos parentes, para os nossos colegas de trabalho. Talvez o teu chefe é a pessoa pior do mundo. Talvez ele te humilha, talvez ele não dá o aumento que você merece. Talvez o teu vizinho é um espírita que te odeia. Preguemos para eles. Preguemos para o espírita, preguemos para o patrão, preguemos para o colega de trabalho, preguemos para as testemunhas de Jeová. Irmãos, eu tenho conversado um pouco com o irmão Wilson, eu estou maravilhado com a história desse irmão. Tantos anos sendo testemunho de Jeová e hoje servo do Deus vivo. Preguemos para todas as pessoas, porque aqueles que vão ser salvos realmente não sou eu, não é você, mas é o Deus Todo-Poderoso que vai usar o Evangelho para trazer as pessoas aos pés de Cristo. Termino dizendo que trata-se de um assunto realmente difícil. Eu espero ter trazido alguma contribuição. Eu espero que isso ajude a você a refletir mais sobre o assunto. De repente você já tem muita clareza sobre o assunto. Espero que isso tenha ajudado a você a fortalecer essa crença. E talvez você ainda tenha dúvida. Isso eu espero que tenha te ajudado. E talvez a sua dúvida não foi esclarecida. Converse com os pastores. Leia o livro de John Owen, leia outros bons livros. Eu penso que essas coisas vão nos ajudar muito. Talvez alguém pode pegar e dizer: pastor, mas isso vai tirar minha paixão de pregar por todas as pessoas. Eu vou dizer que não, irmãos. Essas verdades, elas têm ateado fogo no meu coração para pregar o Evangelho para todos, porque eu sei que eu, sem merecer, Deus enviou, um Deus de amor, enviou o seu Filho para morrer por um pecador, um transgressor, tão perverso, tão mau quanto eu. Quantos mais Deus quer salvar? Não sei. Ele me diz para pregar o Evangelho para todos, que nós assim façamos. Mais uma oração. Eu acho que até me estendi no horário, peço perdão. Tentei comprimir o assunto, mas logo após o pastor está com a palavra. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã, por esse assunto tão maravilhoso, difícil, nós admitimos, Deus, mas eu te imploro, Pai, que o Senhor abençoe essa igreja ainda mais, e que Tua palavra ainda mais esteja, Deus, no seio dessa igreja, que o Senhor traga muito conforto aos nossos corações, muita alegria aos nossos corações, estudando mais e mais Tua palavra. Nós te louvamos, nós te suplicamos, no nome de Cristo, a quem nós muito amamos. Amém.